Olha, às vezes dizer uma mentirinha não faz mal. Como, por exemplo, você pegou seu pai descascando banana no clube gay. Que banana? Imagina ligar a TV e dar de cara com o especial fofinho do Butters. Música tocando, montagem feliz, ele correndo pela sala, todo animado, porque vai jantar no Bennigan's com os pais. Parece um spin-off, um episódio leve pra descansar depois de todo o peso que a quinta temporada teve. A própria abertura já troca o tema clássico pelo tema próprio do Butters, quase como se a série dissesse: relaxa, hoje é dia da simplicidade. Só que estamos falando de South Park, e esse capítulo vem logo depois do episódio Kenny Morre, no qual o nosso querido garoto do capuz laranja morre de vez. Ou seja, a série já tinha mostrado que não estava com medo de ir longe demais. Então, quando tudo começa muito doce, com essa energia de sitcom dos anos 50, é quase um aviso silencioso de que algo vai dar muito errado. Então o que parece ser uma historinha sobre um menino empolgado com o aniversário de casamento dos pais, vira, em questão de minutos, uma espiral de mentira, escândalo, histeria coletiva, e uma das situações mais desconfortáveis de todo o show. E o mais interessante de tudo, talvez não seja só o choque, mas o fato de que esse foi o episódio que mudou o Butters pra sempre dentro da série. Pra quem não me conhece, eu sou o Bomberly, e hoje a gente vai falar sobre o episódio que começa como uma paródia de comédia familiar, e vira uma crítica pesada sobre culpa e manipulação. O episódio começa e vamos pra casa dos Stott, e o Buddy está ali, radiante, contando os dias pro jantar de aniversário dos pais no Bennigan's. Ele tá super animado, e na cabeça dele, transformando a ida ao restaurante no evento mais importante da sua vida. E é aí que a série começa a construir, com muita calma, essa imagem quase exagerada da pureza do personagem. Porque, enquanto os outros meninos de South Park são cínicos, sarcásticos ou simplesmente caóticos, o Butters é o único que ainda vive num mundo onde o jantar em família é a maior recompensa do mundo. E isso fica ainda mais evidente quando entra a música tema. Uma sequência inteira, com música, e ele apontando pra si mesmo e dizendo "sou eu" a cada frase cantada. É praticamente uma paródia escancarada das sitcoms dos anos 50. Tudo muito colorido, muito didático e muito garotinho perfeito. Se você olhar pra dentro pode até se espantar, se encontrar um menino como Butters. Bem, sou eu. O show do Butters. Muita gente até compara essa abertura ao jingle Todo Mundo Adora o Ned Flanders, de Os Simpsons. E não é à toa. A estrutura é muito parecida. Uma música que exagera as qualidades de um personagem inocente, até virar quase uma caricatura. Hens love roosters, geese love ganders, everyone else loves Ned Flanders. Not me. E aqui tem um detalhe importante. Esse é o primeiro episódio realmente centrado no Butters. Isso não foi por acaso. Trey Parker e Matt Stone estavam testando o personagem como um possível substituto do Kenny, que tinha acabado de morrer em definitivo no episódio anterior. Eles queriam saber se o público compraria o Butters como figura central, e a resposta disso começa a ser construída aqui. Mas quanto mais o episódio insiste nessa leveza quase doce, mais a gente sente que tem alguma coisa errada. E a partir daqui, essa vibe de sitcom começa a ir embora. Porque a mãe do Butters, incomodada com o fato de nunca conseguir superar o presente do marido no aniversário, resolve ter uma ideia inofensiva. Ela pede pro filho espionar o pai. Só isso já é estranho, mas na lógica dela, é quase um joguinho de casal. E na lógica do Butters, é uma missão oficial. Ele coloca um disfarce, anota tudo num bloquinho, se autodenomina Inspetor Butters e vai atrás do pai, como se estivesse numa série investigativa. Só que o destino do Stephen não é exatamente uma joalheria ou alguma outra loja qualquer. Ele entra num cinema, ou gatão, pra assistir ao filme Bombeiros Tarados 9. O nome já entrega tudo, menos pro Butters. E depois disso, ele ainda segue pra casa de banho Gole Branco. E a genialidade da cena tá justamente aí. Ela mostra claramente o que tá acontecendo. O espectador entende perfeitamente o contexto. Mas o Butters, o inocente Butters, interpreta tudo errado. Ele acha que o pai foi ver um filme triste, porque saiu com lenços. Acha que estava lutando com outros homens no spa. Imagina tudo com aquela inocência absurda, típica dele. Bombeiros Tarados 9. Papai foi ver um filme. Muito bem. Mas quando ele conta tudo pra mãe, com a maior naturalidade do mundo, mostrando até fotos, a reação dela é o oposto. Ela simplesmente entra em choque e desmaia. Essa parte funciona porque o humor é construído na perspectiva infantil. É por ironia dramática. Nós sabemos o que está acontecendo. Os adultos sabem o que está acontecendo. Só o Butters que não sabe. E enquanto ele continua sorrindo e explicando que o seu pai lutou com um cara por 15 minutos, o episódio já deixou de ser leve há muito tempo. Ele foi lá e lutou com um monte de caras, mas ele não era muito bom, porque o negão colocou ele no chão por uns 15 minutos direto. Depois desse choque inicial, a Linda simplesmente quebra. E não é uma quebra exagerada, no estilo cartunesco comum de South Park. É um colapso silencioso e perturbador. Ela começa a pintar a casa compulsivamente, camada sobre camada de tinta verde, como se estivesse tentando cobrir o que viu.
A cena é quase claustrofóbica. Ela pinta as paredes, pinta o retrato da família, chega a passar tinta no próprio rosto e no do filho. É como se a única solução fosse limpar tudo, apagar aquilo. Só que, enquanto isso, o Stephen sai de casa de novo, dizendo que vai procurar novamente por um presente. Mas a gente já sabe que não é isso. E o Butters, ainda operando no modo inspetor, decide segui-lo outra vez. E aí vem uma das sequências mais bizarras do episódio. O Butters entra no spa, gole branco, e sai procurando pelo pai. Ele abre uma porta, vê dois caras juntos, fecha educadamente e vai abrir outra. Até que finalmente encontra o seu pai, numa situação íntima que ele claramente não deveria presenciar. Minha nossa! Que bom que eu te encontrei. Já sei que presente você pode dar pra mamãe. O que você tá fazendo com seu pinto, pai? Mais tarde, em casa, o Stephen tenta ter uma conversa desesperada com o filho. Ele explica que às vezes é melhor distorcer a verdade pra não machucar as pessoas. Só que o Butters, com a calma de sempre, responde que tá tudo bem, porque ele já contou tudo pra mãe. A Linda então aparece na porta, com aquele olhar vazio, e diz que quer levar o filho pra dar uma volta de carro. E é aqui que a série cruza um limite real. A cena do carro no pier é pesada, e também uma referência direta ao caso real da Susan Smith, que afogou os próprios filhos, jogando o carro num lago, e depois culpou um homem negro fictício pelo crime. E South Park não faz essa referência de forma sutil. Linda para o carro na beira do lago, enquanto toca Jingle Bell Rock no rádio, uma música natalina alegre, quase boba. Ela então começa a falar com o Butters sobre como as mães, às vezes, fazem coisas difíceis para o bem dos filhos. Se uma mãe precisa acabar com a vida dela, ela não pode deixar o filho sozinho para ser criado por um pervertido. Claro, faz sentido, eu acho. E ele responde normalmente, confia completamente nela. Então ela coloca o carro no neutro e sai, e o carro começa a andar para dentro da água. O mais perturbador dessa cena é que o Butters continua conversando, descrevendo o que tá acontecendo como se fosse só mais um inconveniente. É aqui que o contraste fica brutal. A trilha alegre contra um ato horrível. A câmera mostrando o carro descendo enquanto ele fala calmamente. É desconfortável de verdade. A série abandona completamente a estrutura de sitcom que apresentou no início e mergulha num horror absurdo. E o pior é que isso ainda não é o fundo do poço, porque, de alguma forma, a história vai ficar ainda mais caótica depois disso. Eu acho que tá na hora de sair do carro, mãe. Todo mundo sabe, é o Butters. Sou eu. E enquanto o carro desce rio abaixo, a história corta de volta pra casa dos Stott. E o clima ali não é nem um pouco menos perturbador. O Stephen chega e encontra a Linda pronta pra se enforcar na sala. Ela até escreveu uma carta de despedida, chamando ele de tudo quanto é nome. E quando ele percebe o que aconteceu, quando ela confessa que matou o próprio filho, o desespero vira uma mistura bizarra de culpa e autopreservação. Ele pede perdão, diz que foi culpa da internet, que tudo começou com curiosidade em salas de bate-papo. Ele jura que ama a família. E, de algum jeito, depois disso, eles se entendem. Só que agora, eles têm um problema muito maior: encobrir um crime. E é aí que nasce a parte mais absurda do episódio. Na coletiva de imprensa, os dois aparecem devastados, mas muito bem ensaiados. Eles dizem que um homem colocou uma arma na cabeça da Linda e sequestrou o filho. E quando perguntam quem era o suspeito, a resposta é vaga, quase caricata. Eles dizem que apenas foi um cara porto-riquenho, sem nenhuma descrição real, só um rótulo genérico. Senhor Stojo, como era o sequestrador? Porto-riquenho. Era alto, baixo? Ele tinha a altura média de um porto-riquenho. E isso é uma crítica muito direta a um padrão que acontecia nos anos 90, quando os vários crimes midiáticos eram acompanhados de narrativas improvisadas, suspeitos convenientes e teorias sensacionalistas. E o episódio escancara isso de vez, ao colocar os Stott em um clube informal de escândalos, ao lado de figuras reais como O.J. Simpson, Gary Condit e John e Patsy Ramsey, todos envolvidos, de formas diferentes, em casos que dominaram a mídia americana e geraram suspeitas públicas enormes. A ironia é brutal. Eles se reúnem como se fossem vítimas, mas a piada é justamente essa. Todos ali são pessoas que, na época, estavam sob forte suspeita. Anos depois, inclusive, Trey Parker e Matt Stone admitiram que se arrependeram da forma como retrataram algum desses casos, especialmente porque algumas investigações mudaram com o tempo. Mas dentro do contexto do episódio, a mensagem é clara: quando a verdade é dura demais, é mais fácil inventar um vilão genérico. Chris Linda, já conhece o O.J. Simpson? Oh, é claro. A mulher do O.J. também foi morta pelo mesmo porto-riquenho. Foi um porto-riquenho mesmo. E enquanto os pais estão ocupados fabricando um drama nacional, o Butters tá vivendo uma odisseia completamente surreal. Por algum milagre absurdo, ele não morre no rio. A correnteza leva o carro quilômetros abaixo, até bater em umas pedras. E ele simplesmente desce, como se tivesse acabado de sair de um passeio. Nada de trauma ou revolta. Ele só pensa que sua mãe deve estar muito preocupada com ele. A sua inocência é quase inacreditável. A partir daí, começa uma jornada que parece bem desconectada do resto do episódio, mas que, na verdade, de certa forma, reforça o tema central. Ele pega carona em um caminhão, conversa inocentemente com o motorista sobre coisas completamente inadequadas, sem nem perceber nenhuma das insinuações.
Que pena que você não é mulher, eu estou precisando dar uma asinha. Eu tô precisando dar uma asinha também. Depois para em um clube adulto, só pra fazer uma ligação. Como se aquilo fosse o lugar mais normal do mundo. E ele liga pra casa, mas quem atende é o idiota do Bar Brady, que pergunta se ele é o porto-riquenho. Quando o Butters diz que não, ele só desliga o telefone. Na próxima parada, o Butters conversa com um velho mecânico, que tem um sotaque carregado e um ar misterioso. Ele aponta 2 caminhos, um seguro e outro amaldiçoado. E a descrição da estrada amaldiçoada e também o próprio mecânico são praticamente homenagens diretas ao filme Cemitério Maldito, com direito a histórias de crianças mortas, pontas feitas de ossos e massacres antigos. E o Butters, movido pelo jantar no Bennigan's, escolhe o caminho sombrio sem hesitar. Você vai ver uma ponte na metade do caminho. Aquela ponte é assombrada, sabia? Foi construída com os ossos de mais de 200 trabalhadores chineses massacrados em 34. Essa estrada tem história. Há um caminho ali adiante. Sabe pra onde ele vai? É uma boa história. É um bom passeio. Vou levar vocês lá um dia. E também vou contar a história. Essa jornada é quase surreal. O mundo adulto é ameaçador, absurdo, cheio de referências a filmes de terror e violência. Mas o Butters atravessa tudo com um otimismo teimoso. E talvez seja isso que torna tudo ainda mais desconfortável. Porque quanto mais estranho o mundo fica, mais a pureza dele contrasta com isso. E a gente começa a perceber que, em algum momento, essa pureza vai ter que pagar o preço. Venha comer no Bennigan's. Você vai adorar a gororoba. E então, no meio de todo esse caos, o Butters simplesmente entra pela porta da frente. Ele abre a porta de casa e solta um feliz aniversário, como se só estivesse voltando de um passeio comum. Só que os pais estão no meio de uma discussão, tentando alinhar as versões da própria mentira. Eles ainda nem perceberam que o filho tá ali. E quando finalmente veem que ele está vivo, o alívio vem primeiro, mas dura pouco, porque logo depois entra o instinto de autopreservação de novo. E aí vem o pedido. O Butters vai precisar contar só mais uma mentirinha, só pra manter a história coerente, pra evitar problemas maiores. E é nesse momento que o episódio vira completamente. O Butters, que passou o episódio inteiro sendo o mais ingênuo de todos, explode. Não com raiva, mas com decepção. Ele fala que não importa como você chama, mentirinha leve, distorção, proteção, continua sendo mentira. E que uma mentira leva a outra, e depois a outra, até chegar naquele ponto. É uma inversão moral perfeita. A criança é a única pessoa madura naquele ambiente. E pela primeira vez no episódio, não é uma piada. É um momento genuinamente sério. Porque ali, naquele discurso simples e direto, o Butters entende mais sobre caráter do que todos os adultos juntos. Vocês podem dizer que uma pá é uma máquina de sorvete, mas vai continuar a ser uma pá. E você pode chamar uma mentira do que for, mas vai continuar a ser uma mentira. E depois do sermão dado pelo filho, os pais fazem a única coisa possível. Eles chamam a imprensa de volta e confessam tudo. Nada de porto-riquenho, nada de história inventada. O Stephen admite os casos, as idas ao cinema adulto, as casas de banho. A Linda, por sua vez, admite a tentativa de assassinato. É um colapso público completo. E enquanto o Stephen fala, a câmera corta pro O.J. Simpson, pro Gary Condit e os Hanses na plateia. Eles encaram, imóveis, com aquele sorriso desconfortável estampado no rosto. É quase uma acusação indireta. O episódio não diz nada diretamente, mas diz tudo. Elas vão encontrar minha esposa no supermercado e dirão oi, mas estariam pensando, lá vai aquela assassina! Você escapou de ser condenada, sua assassina nojenta! Só que o momento mais pesado nem é esse. É quando as outras crianças aparecem. Stan, Kyle e Cartman ficam sabendo de tudo ali mesmo. E o Butters percebe, finalmente, a dimensão do que aconteceu. Ele até tenta manter o otimismo, diz que vai ficar bem, que o jantar no Bennigan's resolve. E por um segundo, a gente quase acredita, até ele completar. Quando eu penso naquele hambúrguer com bacon e queijo do Bennigan's, esqueço que meu pai é bicha e que minha mãe tentou me matar. Eu vou ficar bem. Sério? Não, estou mentindo. E é aí que a inocência quebra de vez. O final é agridoce, quase cruel. Ainda tem humor, ainda tem ironia, mas agora existe algo novo no Butters. Consciência. E isso muda tudo. E agora que a história terminou, vale olhar para alguns detalhes que deixam esse episódio ainda mais interessante. Primeiro, esse é, oficialmente, o primeiro episódio totalmente centrado no Butters. Até então, ele era um coadjuvante ou saco de pancadas, mas aqui ele vira protagonista de verdade. E isso não foi coincidência. Trey Parker e Matt Stone estavam justamente testando o personagem para ocupar um espaço mais fixo no grupo depois da morte definitiva do Kenny na temporada 5. Esse episódio meio que funcionou como um teste de resistência emocional do público. Outro detalhe curioso é que o episódio nem começa com a abertura tradicional de South Park. Em vez do tema clássico, já entramos direto com a abertura temática do Butters. É uma escolha pequena, mas simbólica, como se a própria série estivesse dizendo, hoje vai ser diferente. E deu certo. Depois de aqui, o Butters nunca mais voltou a ser apenas um menino ingênuo da turma. Ele virou uma peça essencial no equilíbrio entre inocência e absurdo dentro da série, e esse episódio foi o ponto de virada. Todo mundo sabe, é o Butters.
Sou eu! No fim das contas, o próprio episódio do Butters não é só um capítulo sobre um pai hipócrita ou uma mãe em colapso. É sobre como a mentira vai se acumulando até esmagar todo mundo, inclusive quem não tem nada a ver com ela. E é curioso pensar que tudo começa com algo aparentemente pequeno, como um jantar no Bennigan's. Um detalhe banal que vira o fio condutor de uma história sobre traição, culpa, mídia sensacionalista e perda de inocência. O mais impressionante é como o episódio consegue manter a essência de South Park enquanto experimenta algo diferente. Ele começa como paródia de sitcom, mergulha em um terror absurdo, vira crítica social e termina com uma frase simples que dói mais do que qualquer piada. E é aqui que o Butters deixa de ser só um menino ingênuo. Ele ganha profundidade. Ele vira o espelho moral de um mundo completamente distorcido. Depois disso, episódios como Marjorie, Cartman com a boca na botija e até as fases em que ele vira o seu alter ego, Professor Caos, mostram que esse momento foi um divisor de águas. É a partir daqui que o Butters passa a carregar essa mistura de pureza e trauma que define boa parte das histórias futuras dele. E talvez seja por isso que esse episódio continue tão marcante. Ele é desconfortável, ele é ousado e, ao mesmo tempo, é absurdamente humano. Dentro do padrão maluco da série, é claro. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas análises. Também comenta aí o que achou desse episódio. Dito isso, valeu por estar comigo até aqui e nos vemos na próxima. Eu ia para cinemas e casas de banho gay e fazia sexo com pessoas completamente estranhas. O quê?